Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, o PT, o Partido dos Trabalhadores que não trabalham e dos intelectuais que não estudam, finalmente reconheceu que não teve golpe em 2016. Isso porque o PT ficou todo esse tempo alegando que a presidenta Dilma Rousseff foi vítima de um golpe. Todos nós sabemos que não teve golpe nenhum. Ela violou a regra de ouro. Regra de ouro que funciona da seguinte forma: a União não pode pegar empréstimos para pagar despesas correntes. Ela só pode pegar empréstimos para fazer investimentos. Ou seja, a União não poderia pegar empréstimos, por exemplo, para pagar salários de servidores. Vamos facilitar o entendimento. Vamos dar um exemplo comparando a União com a sua casa. É como se na sua casa, você, chefe de família, combinasse com a sua esposa de nunca pegarem empréstimos para pagar, por exemplo, a conta de luz e a conta de água, mas apenas pegarem empréstimos para fazer novos investimentos, ou seja, pagar uma faculdade para o seu filho, pagar um curso de inglês para o seu filho. E foi exatamente isso que a ex-presidenta Dilma Rousseff fez. Ela violou essa regra e foi justamente por isso que ela foi empichada. E no dia 4 de janeiro de 2021, o PT anunciou o apoio à candidatura do senhor Baleia Rossi para a presidência da Câmara. Eleição essa que ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2021. Baleia Rossi, que é um deputado do MDB, partido do senhor Michel Temer, ex-presidente da República, que era acusado pelo PT e pela senhora Dilma Rousseff por ser o articulador do golpe. E a gente já viu que não teve golpe nenhum. E isso escancara a hipocrisia e as mentiras do PT. Baleia Rossi, que é o candidato do senhor Rodrigo Maia que sempre se declarou um opositor ao PT, agora está abraçado com a senhora Dilma Rousseff, com a senhora Gleice Hoffmann, com a senhora Benedita da Silva e com ele, o presidiário de São Bernardo do Campo, Luiz Inácio, presidiário Lula da Silva. E tudo isso, toda essa união, para vencer o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Até porque a senhora Gleice Hoffmann disse em entrevista dada ontem, o que já acordou com o senhor Baleia Rossi, numa eventual vitória do mesmo, que ele abrirá votação para a realização do impeachment contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. E também tentarão obstruir as privatizações que são as metas do governo para esse ano. Além disso, também terão como meta a taxação de grandes fortunas. Projeto esse que deu errado em todos os lugares no qual foi implementado. Na Argentina, por exemplo, que adotou essa medida, o que aconteceu? Foi ótimo para o Brasil. As empresas saíram da Argentina e vieram aqui para o Brasil. Até porque a gente sabe, dinheiro não tem ideologia. Porém, ao que tudo indica, essa aliança não surtirá efeito algum, até porque o candidato do presidente Jair Messias Bolsonaro já conta com o apoio de 300 deputados, conforme foi divulgado pelo canal O Antagonista. O Antagonista, que é um opositor do governo Jair Messias Bolsonaro. E mesmo assim, a meta do senhor Arthur Lira é de conseguir 308 votos. Sendo que o mesmo só precisaria de 257 votos para vencer em primeiro turno. Tudo se encaminha para a vitória do candidato apoiado pelo presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro. Aí você deve estar se perguntando: Pedro, você morre de amores pelo senhor Arthur Lira? Não, eu não morro de amores pelo senhor Arthur Lira, assim como acredito que nenhum conservador morre de amores pelo senhor Arthur Lira, até porque o próprio se considera um candidato de centro. Ele diz que não é esquerda e nem direita. Mas ele se compromete com as pautas de interesse do governo para esse ano, que são, por exemplo, as privatizações de 4 estatais, dentre elas a Eletrobras, a reforma tributária, que simplificará impostos e diminuirá a carga tributária, a reforma administrativa, que combaterá privilégios no setor público, dentre eles o judiciário. Então, de um lado, você tem o PT com o senhor Rodrigo Maia e com tudo de ruim que existe na política nacional, contra, do outro lado, o candidato apoiado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Para vencer um bom combate, a gente precisa de superioridade numérica, superioridade de armamento e principalmente de estratégia. E é exatamente isso que o presidente e que a sua bancada estão fazendo nesse momento. E nós, conservadores, precisamos apoiá-lo. O economista Rodrigo Constantino foi recontratado hoje pela Rádio Jovem Pan. Recontratação correta.
Porém, essa demissão nunca deveria ter acontecido. A Jovem Pan demitiu de forma brutal, de forma covarde, o senhor Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino, que inclusive é a inspiração desse canal. Eu criei esse canal inspirado e espelhado no Rodrigo Constantino, que para mim é o melhor comentarista político do Brasil na atualidade. E atrás apenas do senhor Paulo Guedes, na minha opinião, é o segundo melhor economista do Brasil na atualidade. Não é à toa que ele já trabalhou com Paulo Guedes lá atrás, quando estava começando a sua carreira. O Rodrigo Constantino foi demitido da Rádio Jovem Pan porque a mesma cedeu às pressões da lacrosfera projaquiana, da esquerdolândia, lideradas, nesse caso aí, pela senhora Vera Magalhães, ela mesma, a Verinha. O Rodrigo Constantino estava participando de uma mesa redonda comentando sobre o caso da Mariana Ferrer. Mariana Ferrer, que foi aquela no qual o The Intercept Brasil criou o termo estupro culposo, termo esse que nunca foi citado no processo da mesma. E a gente não viu acontecer nada com o The Intercept Brasil ou com o Sr. Glenn Greenwald por conta disso. E nessa mesa redonda, no qual se debatia o caso da senhora Mariana Ferrer, o Rodrigo Constantino deu um exemplo de casos no qual um homem termina um namoro. E após aquele término, a mulher, muito insatisfeita com aquilo, coloca o homem na justiça alegando que havia sido estuprada por ele, sendo que o estupro nunca aconteceu. Naquele caso, era uma relação consensual. Porém, a mulher fazia isso por mero ódio, por mera raiva que ela estava sentindo do seu companheiro naquele momento. O Rodrigo Constantino comparou esses casos com a sua filha, imaginando que numa situação hipotética a filha dele pudesse fazer algo parecido. E nesse caso, ele não defenderia sua filha, porque nesse caso a criminosa seria a sua filha. Mas a lacrosfera projaquiana, a esquerdolândia, nesse caso, pressionaram muito, com aquele modus operandi que a gente já conhece, indo pressionar patrocinador, indo pressionar diretor, indo pressionar os donos das empresas para que demitam um funcionário. A Jovem Pan, naquele caso, não aguentou a pressão e demitiu de forma covarde, de forma brutal, o Rodrigo Constantino. Mas a justiça de Deus nunca falha. E graças ao nosso bom Deus, o Rodrigo Constantino foi recontratado hoje. O Peter Jordan, que é um fenômeno do YouTube, que tem um canal nerd, que fala aí de jogos, de animes, de games, de séries e de filmes, foi cancelado ontem porque ele resolveu opinar sobre uma matéria divulgada pelo portal G1. Matéria essa que tentava suavizar, humanizar um bandido que teria feito carinho num cachorro durante um assalto na residência no qual aquele cachorro morava. O Peter Jordan deu a sua opinião dizendo que aquele carinho que o bandido fez no cachorro naquele momento não foi porque ele é carinhoso, porque ele é uma pessoa amorosa. Foi simplesmente porque naquele momento ele estava com duas coisas, com pressa e com medo. E ele fez o carinho no cachorro justamente para que o cachorro não latisse, para que ele conseguisse fugir e que o cachorro com aquilo não chamasse a atenção. Ele foi cancelado. Mas a gente sabe que esse cancelamento não foi só por isso. A gente sabe que isso tem a ver com Peter Jordan não fazer parte da lacrosfera projaquiana, não fazer parte da turma do Castanhari, da turma do senhor Felipe Neto. Ele já declarou apoio público ao senhor Jair Messias Bolsonaro e tem opiniões firmes contra os bandidos. Ele não compartilha dessa opinião dos esquerdistas de idolatrar bandidos, essa cultura da bandidolatria. Pelo contrário, ele tem posições muito alinhadas com a da direita. A juíza Ludmila Grillo, que é uma juíza extremamente competente, uma mulher vencedora, é o típico exemplo de empoderamento feminino. Ela foi cancelada ontem por ter feito uma brincadeira no shopping, ensinando uma tática para você poder andar sem máscara no shopping. Ela disse que era só você comprar um sorvete, botar a máscara para o lado e ficar andando no shopping tomando sorvete, porque aí você poderia andar sem máscara. Foi uma brincadeira, e isso era nítido na postagem dela. Mas pelo fato dela ser de direita, por ela ser conservadora, por ela já ter feito lives com Terça Livre, Olavo de Carvalho, Leda Anad, já é o suficiente para ela ser cancelada por essa patota, por essa esquerdolândia. Então é isso, galera. Desde já agradeço.
Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ative as notificações do sininho e deixe aquele like, porque isso ajudará bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!